retorno para o Pai. Ele disse: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje nós vamos falar sobre o tema plantando igrejas, plantando o Evangelho, uma missão exclusiva da igreja. Plantando o Evangelho, uma missão exclusiva da igreja. Normalmente nós temos muita dificuldade para identificar o que é igreja, e foi plantado na nossa cabeça que a igreja é este prédio. E é muito comum, e nós usamos essa expressão até hoje, vamos à igreja. Lógico, não é simplesmente ao templo que nos referimos, mas ao ajuntamento. Então, o templo é uma coisa, igreja é outra. Igreja pode se reunir num templo, e a igreja também pode se reunir dentro de uma casa. A igreja pode se reunir numa praça. Não importa o lugar, desde que o povo de Deus se junte para adorar o Senhor, para orar ao Senhor, para louvar o Senhor, para estudar a palavra do Senhor. E normalmente a ideia da palavra igreja é algo não estático, não parado. A ideia da palavra igreja é justamente algo em movimento. É a razão da proclamação do reino de Deus sendo difundido, inclusive dentro da perspectiva da oração de Jesus, quando ele nos ensinou, dizendo: venha o teu reino, que tem os dois sentidos. O primeiro sentido de que o reino cresça sobre a terra, Deus vai reinando no sentido de vidas convertidas através da pregação do Evangelho, e levando este Evangelho, proclamando este Evangelho, quando chega no seu final, vem então a consumação, ou seja, o retorno de Jesus como o reino agora consumado. Jesus havia ressuscitado, e uma vez ressuscitado, ele aparece agora não mais constantemente com os apóstolos, mas em determinados momentos com os apóstolos. E se você olhar um pouquinho antes, no versículo 16, você encontrará o registro, 16 e 17, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isto já estava registrado em Mateus 26, 32 e Marcos 14, 28, com respeito à ordem de Jesus, de que os discípulos, os apóstolos, deveriam descer para a Galiléia, porque ali aconteceria a sua ascensão ao céu. E quando eles descem, e naquele momento que descem, obedecendo a ordem de Jesus, como está no versículo 16, viram a Jesus e adoraram a Jesus. Eu fico imaginando o coração deles naquele momento. E não foi fácil, até porque João 14 é justamente preparando os discípulos para este momento, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Ou seja, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou prepará-las, e quando eu preparar, voltarei. A questão é, eventos sucessivos acontecendo após João 14, que era a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, para então aguardar o seu retorno final. E neste momento, é o momento que, após a ressurreição, ele agora não está mais junto constantemente,
fisicamente, mas têm aparições. E o coração deles está aflito, porque antes Jesus se revelou presencialmente, fisicamente falando, ele estava no meio e resolvendo, inclusive, as questões difíceis encontradas pelos discípulos. Por exemplo, o mar em tempestade, e de repente Jesus aparece e acalma a tempestade. Uma multidão para ser alimentada e não tem alimento, de repente Jesus aparece e multiplica os pães. Um homem endemoniado, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, e de repente Jesus chega e liberta aquele jovem. Jesus estava sempre presente e sempre ensinando através das ações, das atitudes, da maneira como Jesus vivia. Ele ensinava os seus discípulos como é o reino de Deus. Quando ele morre, há uma frustração. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam frustrados, decepcionados, eles estavam até mesmo, de certa forma, deprimidos diante da tristeza dos acontecimentos. E agora, então, quando Jesus ressuscita, ele começa a aparições, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu fiquei com vocês fisicamente os dias todos, agora, uma vez que ressuscitei, eu vou aparecer algumas vezes, para que depois, então, eu possa ir ao céu, e então, indo ao céu, vir o Espírito Santo do Pentecostes. E esse é o momento justamente que eles estão no monte onde Jesus será recebido. Eles estão no monte ali na Galileia. E essas são as palavras de Jesus no comissionamento da igreja. Eu quero então trabalhar aqui, relembrar com você, porque sei que você já ouviu vários sermões edificantes, várias pregações edificantes sobre esse texto. Sei que você lê esse texto, você medita nesse texto, e sei que o Espírito Santo fala ao seu coração quando você lê e quando você medita, mas como a palavra é viva e eficaz, certamente nós seremos edificados mais uma vez, e esta é minha oração. Eu quero trabalhar sobre 3 questões importantes nesse texto, a respeito da missão da igreja, a evangelização, a plantação do evangelho. A primeira lição que eu quero destacar aqui, eu quero que você se prenda ao texto comigo, é que a missão, ela é de Deus, desenvolvida pela igreja, mas esta missão é uma missão feita na autoridade de Jesus. É uma missão realizada na autoridade de Jesus, não é na autoridade da igreja, não é na determinação da igreja. Muitos pensam, a palavra tem poder, determina, vai para cima, você pode, mas não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a igreja em si. Toda a autoridade dentro da missão para a evangelização, ela vem do Senhor. Olha o que ele disse então no versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando a igreja aprende isso, ela descansa no Senhor para fazer a missão da proclamação do evangelho. Eles ali também, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, afinal, o mestre havia sido preso, o mestre havia sido condenado, o mestre havia sido crucificado, e o mestre havia também dito a eles que eles sairiam para pregar o evangelho como ovelhas para o meio de lobos, e que as pessoas viriam sobre eles, não só as autoridades, mas a população, não só as autoridades e a população, mas os próprios familiares estariam contra eles, e ele está dizendo que este trabalho é um trabalho difícil por quê? Porque é uma oposição ao mundo. Esta oposição ao mundo, ela gira em torno de um mundo corrompido, sendo anunciado um reino incorruptível, o reino de Deus.
E a igreja está como ovelhas no meio de lobos. Nós somos assim como os discípulos foram. Nós estamos inseridos e somos suscetíveis, nós somos passivos de qualquer destruição do inimigo. Olha, a corrupção, ela é mundial. E no Brasil, principalmente, o Brasil se orgulha de bater no peito e dizer o jeitinho brasileiro. Sempre tem alguém dando golpe em alguém e aplaudimos a inteligência diabólica, usada a inteligência para fazer o mal. Mas o reino de Deus, ele não é corrompido. O reino de Deus, ele é incorruptível. E à medida que a igreja sai para evangelizar, automaticamente ela sofrerá. E é por isso que ele começa o versículo dizendo assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos agora parar um pouquinho e refletir sobre a autoridade que Jesus tinha como homem terreno antes da sua morte, mas também a amplitude desta autoridade depois da ressurreição de Jesus. Ele dominava todas as coisas, como nós já citamos aqui alguns eventos. É só você olhar com respeito às enfermidades. Quando Jesus tocava, e às vezes tocavam em Jesus, e dele saía poder para eliminar a enfermidade. Isso significa que a autoridade de Jesus era completa dentro daquele aspecto das enfermidades ou enfermidade de saúde. Também o próprio Jesus, como já dissemos, ele tinha autoridade de acalmar uma tempestade. Jesus determinava e a tempestade acalmava. Este é o Senhor Jesus que tem autoridade, mas não só sobre o universo, não só sobre a natureza, mas também ele tem a autoridade sobre a morte. Quantas pessoas Jesus ressuscitou e ele mesmo foi ressuscitado? Então ele tem a autoridade total sobre a morte, e ele tem total autoridade também sobre os espíritos imundos, não importando se é um ou se uma legião. Ele ordenava e eles tinham que sair, porque ele detém toda a autoridade. Agora aqui nos é informado por ele que ele tem autoridade no céu e na terra. É nesta autoridade que pequenas, simples e até, de certa forma, no nível de importância pessoal, medíocres ovelhas partem para o meio de lobos, anunciando este evangelho maravilhoso, e ninguém pode tocar nesta ovelha, a não ser que o Senhor determine, a não ser que o Senhor permita, dentro do seu propósito. É por isso que a igreja existe, e a igreja não será destruída, e não é porque ela é feita de leões, não é porque ela é feita de feras, é porque aquele que conduz este povo, que são pessoas consideradas apenas como ovelhas, quem nos conduz é o Senhor, que tem a autoridade. Então ele está dizendo aqui: vão com coragem, porque vocês vão na minha autoridade. Isso aqui é importante porque você vê isso acontecer na prática. Quando você depara com uma situação que é necessário a ação em que você tem que expulsar um demônio, você não expulsa no seu nome, você não consegue expulsar no seu nome. Você pode jejuar 40 dias e 40 noites, você pode ler a Bíblia toda dentro de um mês, você pode orar a noite inteira, mas no seu nome você não consegue expulsar um demônio. Mas quando você se dirige àquele demônio, na autoridade de Jesus Cristo, ele bate em retirada, ele sai, porque a autoridade é do Senhor, e a igreja, ela avança dentro desse mundo corrompido, nesta autoridade de Jesus. A gente precisa crer nisso, a gente precisa entender isto. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
A missão da igreja é desenvolvida, é realizada, efetuada, não na sua habilidade, mas na autoridade de Jesus Cristo. Eu conheço uma história de um pastor bem-sucedido, em que pastoreou uma grande igreja numa cidade do interior por 28 anos, e ele era influente naquela cidade a ponto de ser convidado pelas autoridades para realizações, e de repente ele foi para uma cidadezinha menor para plantar uma igreja, e ele não conseguiu ninguém, e de repente vai para lá uma pessoa que não tem nenhum preparo teológico como o dele, e Deus dá a ele a bênção de hoje ter uma igreja para ser organizada. Porque o evangelho não é pregado na nossa autoridade. Deus usa aquele que se destaca, mas Deus usa também aquele que não se destaca. Deus usa aquele que tem um vasto conhecimento teológico, e Deus usa aquele que apenas aprendeu aquilo que o português pode ensinar na Bíblia, e ainda com alguma dificuldade. Tem uma ilustração que mostra bem essa situação. Conta-se que um pastor pregou fervorosamente o seu sermão, um sermão bem preparado, inclusive com oração, e após o seu sermão, uma pessoa levantou a mão e disse publicamente que se rendia a Jesus e queria ser então do Senhor Jesus, e aquele pastor então ficou muito feliz, e quem não fica, né? Muito feliz. E à porta, quando ele vai conversar com aquele convertido, ele diz para ele assim: qual parte do sermão lhe tocou? E aí então ele ouviu a seguinte resposta: eu não consegui prestar muita atenção no sermão, porque quando eu estava chegando, alguém me falou ali que Jesus me amava apesar de ser pecador, e que Ele morreu para me salvar. Isso impactou tanto o meu coração, que eu fiquei pensando nisso o tempo todo, que eu não consegui prestar muita atenção no sermão. É assim que Deus age. A autoridade é de Cristo, ela não é minha, ela não é sua. A igreja pode ser encorajada, a igreja pode sair, a igreja pode pregar, porque ela vai na autoridade de Jesus, que domina o céu e a terra. A segunda lição que quero destacar aqui é que a missão da igreja, desenvolvida na autoridade de Cristo, não é uma opção, é uma ordenança. Muito embora o termo ide, colocado aqui como se fosse um imperativo, ele mesmo não é um imperativo. Mas a palavra fazei discípulos, sim, é um imperativo. É uma ordem de Jesus. Em outro local, o apóstolo Paulo diz que a ele pesava a responsabilidade de pregar o evangelho. Ele disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Nós somos povo de Deus, nós recebemos a maior notícia do mundo, aquilo que resolve o problema do mundo, que resolveu o nosso problema. E é isto agora que nós somos chamados a levar isso e a trazer pessoas, para que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus. Fazei discípulos, fazei discípulos. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque essa questão de discípulos é diferente de um simples aluno. O aluno, ele pode participar de todo o curso, pode até aprender o que se foi ensinado e não ter nenhum vínculo com o professor, ou até mesmo com a disciplina ensinada. O discípulo é aquele que se adequa ao professor, é um seguidor do professor. Claro, todos nós que estudamos, você vai se lembrar aí, tem aquele professor ou aquela professora que tinha uma influência sobre a sua vida, talvez pelo seu caráter, talvez pelo seu modo de ensinar. Ou alguém que eu cito sempre como exemplo para a minha vida, é o reverendo José João, falecido já há 2 anos, meu professor do seminário, um homem que a gente olhava e a gente sentia prazer de estar com ele, via nele uma seriedade, uma piedade, um compromisso com Deus, e isso influenciou não só a minha vida, mas muitos da minha turma.
Discípulo é isso, você querer seguir o seu mestre. E a ideia aqui é que você se torna tão parecido com Jesus e proclama o evangelho com tanta força, vontade, alegria e gozo, que as pessoas que vão recebendo passam a ser seguidoras de Jesus. Querem ser parecidas com Jesus. Mas o que eu quero aqui abranger não é simplesmente esta ordenança, mas o que implica nessa ordenança. Este termo ide, ele poderia ser traduzido como indo. O que significa isso? Não significa uma ordem específica para um lugar específico e acabou, mas significa que durante toda a nossa vida, no lugar que estivermos, nós precisamos buscar fazer discípulos. A igreja é um organismo vivo, ela se ajunta para fora, ela é algo que não para, ela começa, assim que nasceu a igreja, ela continuará saindo, expandindo e levando o evangelho o tempo todo. Então você que mora aqui, viva pregando o evangelho, anunciando o evangelho, fazendo discípulos. Se o Senhor lhe chamou para Piúma, vai para lá, viva o evangelho, prega o evangelho, abençoe vidas lá. Se você foi chamado para estar com os ciganos, vai lá, faça a obra dele. Se você foi chamado para mais uma dessas bandeiras aqui, vai lá, faça a obra dele. Mas a questão é, não pare nunca de proclamar o santo evangelho do Senhor. Não pare nunca de trazer pessoas, fazê-las conhecido o evangelho, a elas conhecido o evangelho do Senhor, para que elas se adequem ao evangelho. O evangelho transforme o seu coração. E a expressão aqui é todas as nações, e é por isso que eu quero chamar a sua atenção. Por gentileza, olhe bem, não é uma questão de ser missionário na África, ser missionário, por exemplo, Coreia do Norte, onde é mais perigoso e isso é emocionante para o ser humano, mas é ser missionário do Senhor em todas as nações. O Senhor Jesus disse que Ele só voltará depois que o Evangelho for pregado a todas as etnias, e aqui a expressão é, fazendo discípulos, fazei discípulos de todas as etnias. É necessário que vivamos pregando, proclamando o evangelho do Senhor constantemente, indo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Qual evangelho tem que ser pregado? Esse evangelho que tem que ser pregado não é o evangelho da moralidade, mas é o evangelho da libertação. É o evangelho que entra no coração e que transforma o coração. É o evangelho que entra na essência da vida e que tira da morte aquele coração apodrecido, aquele coração de pedra, faz dele um coração de carne. Há promessas disto dentro dessa autoridade, e quem dá o coração de carne não é o pregador, mas quem dá o coração de carne é o próprio Deus. Eis que darei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito, darei um coração de carne, quebrarei o coração de pedra. É esta a ação de anunciar, e anunciamos agora, não uma libertação humana, volto a dizer, mas uma libertação espiritual promovida pelo Santo Espírito do Senhor. E aí o que é preciso fazer? Não pregar o que eu acho que deva ser pregado, mas fazer com que eles entendam que Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, mas um só Deus. Por quê? Porque você vai pregando, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então você vai proclamar a divindade de Jesus, a pessoalidade do Espírito. Por que eu estou fazendo essa distinção? É porque existem aquelas pessoas que pensam que Jesus não é Deus. Ele é
um semideus, um varão perfeito criado, mas ele é homem, não é Deus. E existem aqueles que dizem que não existe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus, é a força de Deus. Mas o que nós lemos aqui não, são pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o Evangelho que precisa ser proclamado, o Evangelho que exalta a Santa Trindade, o nosso Deus. Quando falamos o nosso Deus, nós nos referimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Precisamos deixar claro na proclamação que Jesus é Deus, que Ele veio ao mundo com perfeição humana, morreu e ressuscitou, e essas pessoas precisam entender que este chamado de Deus é para que seja um seguidor desse Deus encarnado, este que veio ao mundo. Esta proclamação tem que enfatizar isto, e tem que ser em todo lugar. Então eu quero destacar para você que o primeiro campo missionário é a sua própria casa, é a minha própria casa. O maior campo missionário, o maior desafio missionário é o nosso próprio lar, é a nossa própria casa. Infelizmente, às vezes nós ganhamos a igreja, ganhamos fora e perdemos dentro de casa. Muitas vezes nós somos falhos dentro da nossa própria casa. Talvez a nossa própria casa é o lugar mais difícil de nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Às vezes a nossa própria casa é o lugar que nós temos mais dificuldades de abrir a Bíblia para estudar, reunir a família em torno da palavra, inclusive para a oração. Porque o nosso lar é o primeiro campo missionário. Logo em seguida nós temos nossos vizinhos. Quem sabe o vizinho de porta? Aquele vizinho mais distante. E aí começamos, todos aqueles que nós convivemos, é para todos estes. E Deus chamará e separará alguns para alguns povos diferenciados. Foi assim que Ele fez com a igreja de Antioquia, Atos 13. Todos estão na igreja, todos são homens de Deus, piedosos. O corpo docente era muito capacitado pelo Espírito Santo, há o registro sobre isso, e a igreja de Antioquia era destacada. A palavra de Antioquia dava ênfase que a igreja ali em Antioquia era conhecida pela sua fidelidade a Deus. Mas o Senhor, dentro do chamado, Ele diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E alguns são chamados para sair. E aqueles que saem são aqueles que são carentes daqueles que ficam, para que aqueles que ficam possam sustentá-los. E é assim que esta ordem de Deus é administrada dentro da missão da igreja. Primeiro, a missão da igreja, ela é fundamentada na autoridade de Cristo. Segundo, ela é uma ordenança e não uma opção. E ela abrange o evangelho sincero, íntegro, pregado a respeito da divindade, e também todas as pessoas que encontramos sendo um ato contínuo da igreja. E para encerrar, esta missão da igreja, ela tem continuidade no ensino e ela é amparada. E aí eu preciso que você pare comigo aqui. Não é só amparada, mas é como se ela fosse também fiscalizada pelo próprio Senhor da missão, aquele que tem a autoridade. Porque Ele vai dizer assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos dá uma segurança de que aquele que tem a autoridade está conosco. Lógico, Ele está presente. Mas isso também nos enche de temor, porque uma coisa é você dirigir o seu carro, outra coisa é você sentar com aquele que vai lhe aprovar ou reprovar da carteira, que ele está do lado. Uma coisa é você fazer perto de todos iguais a você, outra coisa é você fazer perto de alguém que tem um conhecimento muito superior. Agora imagine a igreja pregando o evangelho de Jesus, tendo Jesus próximo. A responsabilidade que é,
Você não pode pregar algo diferente, você não pode pregar algo parecido, você não pode pregar algo similar, você não pode pregar algo que esteja deturpado, porque não só você é encorajado, porque ele está presente, mas ele está presente. Então você precisa falar justamente aquilo que realmente é o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, ensinando-os a guardar a obediência. E aí entra uma coisa muito séria, é que muitas pessoas às vezes têm preocupado muito com a chamada ortodoxia, chamando apenas uma questão relacionada a conhecimento, a uma coisa muito teórica. Aí você cria um grupo, você discipula um grupo, e aquele grupo passa a conhecer profundamente questões teológicas, né? Por exemplo, poderia dizer aqui, você é infralapsarianista ou supralapsarianista, né? Não, isso eu sei tudo sobre isso. Justificação, eu sei tudo sobre isso. Eu gostaria, regeneração, eu sei tudo sobre isso. A questão da pessoalidade, já sei tudo sobre isso. As duas naturezas de Cristo, sei tudo sobre isso. Então não é só um conhecimento, mas nós precisamos entender que este conhecimento necessário precisa resultar em obediência à vida piedosa. A vida piedosa. Eu não vou me lembrar agora o endereço, mas está em Jeremias. Deus mandou Jeremias chamar um grupo lá, uma família, e levar em determinado local e falar assim, toma vinho. E eles disseram, nós não tomaremos vinho. Por quê? Porque o nosso pai nos ensinou que nós não podemos beber vinho. E aí Deus mandou que instigasse com eles, e o profeta mandou, nós não vamos beber. Isso era para ensinar. E depois Deus diz, olha só, eles obedeceram ao pai deles, e vocês não me obedecem. Mas antes um pouquinho diz que ele foi levado à casa de uma pessoa e diz assim, este era um homem de Deus. A igreja precisa proclamar o Evangelho e ensinar as pessoas a obedecerem com prazer os mandamentos do Senhor. Eu acho que a igreja está precisando de um avivamento, a começar em mim, para ter a alegria de estar aqui. Sabe, eu não sei o que a gente fica fazendo em casa numa quarta-feira, eu não sei o que a gente fica fazendo em casa numa sexta-feira, ou num domingo de manhã. Pastor, estou trabalhando. Maravilha, Deus abençoe. Pastor, estou enfermo. Ok, Deus abençoe e dê cura. Senhor, eu não posso estar. Ok, maravilha. Mas muitas vezes nós ficamos em casa por opção. E aí quando ficamos em casa por opção, ao invés de irmos para a Bíblia, nós vamos para quê? Vamos para a televisão, vamos para o celular. E assuntos vão surgindo, e a gente esquece de nos deleitarmos na palavra. Então a reunião, a congregação, ela é muito especial. Respeito àqueles que não podem, Deus sabe o seu coração, mas tem muitos que podem e não querem, preferem ficar em casa, e ainda querem que o vizinho se converta. Aí o vizinho vai dizer assim, eu queria ir na igreja com você, mas você não vai, então como eu vou? Nós temos que ter prazer na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na Bíblia Sagrada, no ajuntamento, no culto a Deus. Tem que vibrar o nosso coração. E não importa qual seja o momento da sua vida, essa alegria tem que estar presente. Essa alegria tem que fazer parte da sua vida. Você precisa vibrar por Jesus, se alegrar em Jesus, porque Jesus é a única possibilidade da sua alegria. O único que não lhe frustrará nunca. Então vamos aprender a obedecer os mandamentos do Senhor, a amar os mandamentos do Senhor. O apóstolo João, no capítulo 5 da primeira epístola, versículo 3, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. O problema é que a nossa carnalidade pode estar intensa. E aí sim, nós teremos dificuldades. Mas eu preciso que você olhe ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero obedecer os mandamentos do Senhor.
Eu quero ter prazer nos mandamentos do Senhor, eu quero ter alegria quando nos reunimos, eu quero estar na oração, e não importa se a oração vai terminar, vai de 7h30, de 19h30 às 20 horas, ou às 20h30, ou às 21 horas, Senhor, eu quero estar lá. Eu sei de história de homens que amavam tanto o Senhor, que certa feita os assuntos da oração acabaram, e ele então disse para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais assunto, eu não consigo lembrar mais assunto, mas eu não sairei daqui porque eu quero ficar na tua presença. Nós precisamos disso, eu preciso disso, desse desejo de estar à presença do Senhor. E a igreja então vai vivendo, ensinando, e à medida que as pessoas vão se convertendo, elas vão se tornando proclamadoras do Evangelho, e estão sendo assistidas pelo Senhor, assim como foi no tempo da pessoa física de Jesus na terra. E não se preocupe, o Senhor lhe conduzirá, o Senhor lhe fará vitorioso, ou até mesmo abatido no momento certo. Quantas coisas aconteceram com o próprio Senhor Jesus? Teve um momento que eles foram prender Jesus, e ele saiu, passou no meio de todos e foi embora, e ninguém lhe pôs a mão, porque não era hora. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi perseguido, foi apedrejado, quantas vezes ele foi chicoteado, ele foi preso, mas chegou o momento que chegou o fim. Mas enquanto não chegar o fim, saiba que o Senhor está com você, e Ele lhe conduzirá na proclamação do Evangelho. Para isso eu quero que você faça algo muito especial. Antes de você sair para evangelizar, peça ao Senhor que o Espírito Santo lhe conceda poder, e você então vai evangelizar. O problema é que a igreja muitas vezes acha que ela é boa para fazer isso, e ela começa a fazer confiando na sua própria força, confiando na sua habilidade, e nenhuma habilidade do homem poderá convencer nenhum coração, somente o Espírito Santo do Senhor. E ele disse: estou convosco. Certa feita saí de casa e para comprar algo ali em Campo Grande, e orei ao Senhor: Senhor, dá-me a oportunidade de falar do Evangelho para alguém. E quando cheguei e fui pagar, tinha lá eu estava com uma cédula de 50, novinha, e brinquei com a menina do caixa assim: por ser novinha, né, deve valer mais um pouquinho de 50. E ela então deu uma gargalhada, sorriu e disse para mim assim: poderia ser, né? Mas o negócio está difícil, é só Jesus. Só Jesus. Olha a oportunidade de falar do amor de Jesus agora. E eu disse: realmente, é só Jesus. E em poucas palavras, eu disse: só Jesus pode resolver o problema do mundo. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, para que não sejam as suas palavras. Já teve um momento, eu já contei para a maioria que está aqui, conversando com alguém sobre o Evangelho, as lágrimas começaram a descer, e eu pensei comigo: opa, se converteu. Mas no final ele disse: não, eu não quero, eu sei que é, mas eu não quero. Eu quero continuar com a minha cerveja, eu quero continuar com a minha turma, eu quero continuar com o meu estilo de vida, mas eu não quero. Ou seja, a minha palavra emocionou, mas o Espírito Santo não converteu. Então, a presença de Jesus lhe dá proteção, e ela também lhe dá autoridade para fazer isso. Então, em nome de Jesus, comece a pregar o Evangelho dentro da sua casa, comece a pregar o Evangelho para o seu vizinho, comece a pregar o Evangelho para o seu amigo de trabalho, colega de trabalho, comece a pregar o Evangelho dentro da escola onde você estuda, comece a pregar o Evangelho com seus amigos do lazer, comece a pregar o Evangelho no hospital, comece a pregar o Evangelho por onde você passar e onde você estiver. Sempre haverá um momento oportuno para falar o Evangelho do Senhor. Então a palavra a missão é da igreja. A missão é da igreja. E qual missão? Plantar o Evangelho. E quando a igreja obedece, certamente o Senhor faz germinar, e a igreja colhe vidas transformadas. Você quer ser um missionário? Essa pergunta deveria ser ou não ser formulada assim, porque todo cristão tem que ser um missionário. Se eu não sou missionário, significa que há alguma coisa errada comigo. Eu preciso, por onde passar, fazer discípulos, obter seguidores para Jesus. E aí então eles vão ser agrupados
batizados, ensinados. E a igreja cresce. A igreja cresce, a igreja se espalha. A igreja se espalha, a pregação se intensifica. A pregação se intensifica, mais almas o Senhor vai dando como colheita. É assim que nós vivemos. E é desejo do meu coração e minha oração que esse ano de 2023 seja um ano de grande colheita, de vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a sua vida e a minha, nos corrija, nos admoeste, nos exorte e nos use para a sua glória. Vamos colocar